Oi, crianças, tudo bem com vocês? E aí, preparados para mais uma aula? Vamos dar início às nossas aulas da quarta-feira? E hoje nós vamos trabalhar na nossa apostila de letrar, onde o nosso amigo fofinho está de MasterChef. E nós vamos abrir lá na página 41 da parte de letrar. Lá na página 41, nós vamos lembrar dos personagens da história do biscoito de gengibre. Você lembra de todos os personagens que apareceram na história? Vocês lembram quem foi que apareceu nessa história? Será que teve bastante ou poucos personagens? Pensa aí um pouquinho. Mas para a gente relembrar, eu vou ler esse trecho da história, esse pedacinho da história, que vai falar de alguns personagens. Olha só como ele fala. Deve ser verdade, disse ele, em voz alta. Ninguém pode me pegar. Uma senhora, um senhor e um menino não conseguiram me pegar. Os homens descansando sob a árvore não me pegaram. Nem o gato preto, nem o cachorro nervoso, nem mesmo aquela vaca tola. Olha quantos personagens o biscoito de gengibre falou aqui. Então, o que nós vamos fazer? Lá no material de apoio, lá na página 11, que é a parte de adesivos, nós temos 2 personagens que apareceram na história. E na página 14, nós temos mais 5 personagens. Então, nós temos aqui a vaca, que ele falou, os homens descansando embaixo da árvore, a senhora, o senhor, o gato, o menino, o cachorro. Então, todos os personagens que ele falou aí na história, nesse trechinho da história, estão aqui. E o que vocês terão que fazer? Nesse quadro aqui embaixo, nós vamos tirar, destacar todos esses adesivos e colocar aqui. Mas não vai ser de qualquer jeito. Eu vou pegar e colar aí de qualquer jeito. Não, eu vou fazer na sequência que eles aparecem aqui no trecho. Então ele diz assim, ele não começa lá assim, ó. Uma senhora, um senhor e um menino não conseguiram me pegar. Então quem ele falou primeiro? A senhora. Então nós vamos colocar ela primeiro. Depois ele falou o senhor. Ele vem depois. Depois ele falou o menino. Então ele vem depois. E depois, quem ele falou? Então, conforme ele for falando, você vai colando na sequência que os personagens apareceram lá na história, certo? Só que depois que você colou, embaixo de cada personagem, você vai tentar escrever do seu jeitinho, como você sabe, com as letras que você acha, o nome de cada personagem. Então, por exemplo, você vai escrever gato, então você vai pensar quais letras você precisa para escrever gato. E você vai colocar as letras. Ah, vou escrever menino. Então, você vai ver quais letras você precisa para escrever menino e vai colocar embaixo dele. E você vai escrever o nome de todos os personagens. Aí, você não vai precisar da ajuda de um adulto. Você vai tentar escrever sozinho, com as letras que você acha que deve escrever, certo? Daí nós vamos virar lá na página 42, onde nós vamos conhecer uma ficha, a ficha do biscoito de gengibre. Essa ficha é uma ficha pessoal. O que é uma ficha pessoal? É uma ficha que é de alguém, de uma pessoa. Essa ficha é do biscoito de gengibre e a gente vai conhecer algumas coisas do biscoito de gengibre nessa ficha. Vamos lá? Nascimento, quando ele nasceu? Quando ele foi posto no forno. Então ele nasceu depois que colocaram ele no forno. Não foi lá dentro que ele começou a bater no forno? Foi ali que ele nasceu. Tamanho, qual o tamanho dele? 30 centímetros. Habilidades, o que é habilidades? Habilidades é aquilo que você faz muito bem, aquilo que você é muito bom em fazer. O que ele faz muito bem? Correr muito rápido. Então, essa é a habilidade dele, correr muito rápido. Preferência é o que ele mais gosta de fazer. Olha qual a preferência dele, fazer com que as pessoas o persigam. É isso que ele gosta, que as pessoas corram atrás dele.
E a curiosidade, alguma coisa curiosa sobre ele? O que será que ele colocou? Curiosidade, ele também é conhecido como Homem Biscoito. Olha, eu não sabia que ele era conhecido como Homem Biscoito. Vocês sabiam? Olha, uma curiosidade dele. Então, nessa ficha pessoal do biscoito de gengibre, nós descobrimos algumas coisas sobre ele. E agora nós vamos descobrir algumas coisas sobre você. Ah, eu quero saber várias coisas sobre você. Só que você vai fazer o quê? Preencher essa ficha com os seus dados pessoais sobre você. Então você vai pensar aí. Então, com a ajuda de um adulto, você vai pedir para te auxiliar para escrever aqui na ficha. O que vai ter que ter nessa ficha? Nascimento. Quando que você nasceu? Que dia, que mês, que ano você nasceu? Então, se você não lembra, pede para a mamãe e vai pedindo ajuda para escrever. Tamanho. Qual é seu tamanho hoje? Que tamanho você tem? Você sabe quanto você mede? Se não sabe, pega uma fita, alguma coisa aí para medir, certo? Vocês vão colocar aqui quanto você mede. Habilidade. Qual é a sua habilidade? O que você sabe fazer muito bem? Que você é muito bom em fazer? Quero saber qual é a sua habilidade. Preferência. O que você mais gosta de fazer? Qual é a sua preferência? E a curiosidade? Alguma curiosidade sua que ninguém sabe e você vai nos contar. Qual é a sua curiosidade? Aí eu tô curiosa para saber a ficha de vocês. Vou ficar aguardando aqui com muita curiosidade para saber o que vocês vão escrever. Então, depois que vocês terminaram de preencher a ficha pessoal de vocês, vocês vão virar na página 44 e 45, aonde nós iremos terminar aqui a história tintim por tintim, a história do biscoito de gengibre. No final deste vídeo, a tia Mariana vai colocar o link da história de novo para vocês, porque vocês vão precisar ouvir novamente. Pode ser pelo link ou pode ser pelo nosso livro dos contos. Alguém pode contar a história para vocês também, lendo lá no nosso livro dos contos. Depois que você ouviu, relembrou toda a história novamente do biscoito de gengibre, nós vamos vir aqui para fazer e terminar essas duas páginas. Primeira coisa, vocês vão escrever aqui o título da história. O que é título? O nome da história. Qual é o nome da história? Não é o biscoito de gengibre? Então, você vai escrever aqui, o biscoito de gengibre. Você pode olhar lá no livro, aonde está escrito o título e copiar, certo? Aqui embaixo, nesses dois quadros, está pedindo para desenhar os cenários da história. Então, lá a história, ela não passa só num lugar, num cenário, ela passa em vários lugares. Tem a hora da cozinha, tem quando ele sai correndo, quando ele encontra a vaca, quando ele encontra o cachorro, quando ele encontra a raposa. Cada vez que ele vai encontrando alguém, é um cenário diferente. Então, você vai escolher 2 desses cenários para vocês desenharem aqui, os quais você quiser, tá? Virou aqui na página, nós temos esse quadrinho que está escrito personagens. Nós vimos que nós temos aqui vários personagens nessa história. Nossa, tia Má, vou ter que desenhar todos os personagens dessa história? Não, não precisa. Você pode desenhar aquele que você mais gostou ou aqueles que você mais gostou, quantos você quiser. Tá bom? Então, aqui não tem uma quantidade. Quanto você quiser. Ah, eu quero desenhar só um. Tudo bem. Ah, eu quero desenhar 2, 3, 4. Quantos vocês quiserem. Tá bom? Nessa parte aqui, é para vocês desenharem a primeira parte da história. Então, presta bem atenção lá na história. Como começa a história? Qual é a primeira parte da história? Será que ele já começa com um biscoito de gengibre a história? Então, preste bem atenção lá no início da história. Como ela começa? Daí você vai desenhar a parte que começa, a primeira parte da história. E aqui embaixo vocês vão escrever, só que daí vocês vão pedir ajuda para algum adulto aí na casa de vocês, para ajudar vocês a escreverem palavras
que descrevam o biscoito de gengibre. Então você vai escrever aqui algumas palavras de o que você acha que o biscoito de gengibre, como que você acha que ele é. Você vai descrever como você acha com algumas palavras que é o biscoito de gengibre, certo? Então hoje as nossas atividades é aqui na parte de letrar. Espero que vocês façam. Se vocês tiverem alguma dúvida, é só perguntar aqui no grupo para a Tia Má, que a Tia Má responde. E se vocês estiverem fazendo, tire uma foto, posta aqui pra Tia Má, que a Tia Má adora ver vocês fazendo, viu? E coloquem a foto da atividade da ficha, que eu quero ver, eu tô curiosa para saber as habilidades, as curiosidades de vocês, tá bom? Então um beijo e até sexta-feira na nossa próxima aula.